salve ouvintes! Tudo bem com vocês? Este episódio do podcast Estante Etérea vai ser um pouco diferente dos outros. Hoje eu não vou falar de um livro específico, e sim fazer um fechamento das leituras que fiz ao longo deste ano de 2022 e falar para vocês quais foram os melhores livros que li, quais foram as melhores experiências de leitura que tive ao longo desses últimos 12 meses. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Everaldo Rodrigues e este é o Estante Etérea. O Estante Etérea é, desde 2014, o canal literário no qual faço resenhas dos livros que leio. De lá para cá, eu mudei várias vezes de estilo, mas continuo apaixonado pela literatura e mantive aceso esse desejo de falar sobre ela. É por isso que, agora, o Estante Etérea existe também no formato podcast. Aqui, pelo podcast, eu vou fazer resenhas e críticas mais elaboradas de livros clássicos e contemporâneos, nacionais e internacionais, e abordar a literatura daquele jeito que você, que gosta do Estante Etérea, já conhece. Também pretendo trazer nomes do mercado editorial e amigos queridos para dar entrevistas e debater temas relevantes da literatura e do meio literário. É isso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao Estante Etérea. Bom, pessoal, antes de entrar na parte principal deste episódio e falar quais foram as melhores leituras do ano, preciso falar um pouco sobre o podcast em si, sobre o que rolou até aqui e quais são os planos para o futuro. Isso porque este episódio será o último postado neste ano. Neste fim de ano eu entrarei num breve recesso, não só para descansar um pouco a mente, e eu estou precisando bastante desse descanso, mas também para planejar e preparar os próximos passos dessa empreitada chamada Podcast Estante Etérea. A decisão de criar o podcast do Estante Etérea levou algum tempo, mas o desejo de ter um podcast já era antigo. Eu já tinha tentado pelo menos 2 vezes ter um podcast para chamar de meu, e sabia que ia precisar de planejamento e tempo livre. O primeiro eu podia arrumar, mas o segundo, ultimamente, tem sido bem difícil. Mas consegui, porque queria muito colocar esse conteúdo no ar. Eu queria muito poder falar mais dos livros que eu estava lendo, mas sem ter que fazer um vídeo no YouTube, que também dá muito trabalho, especialmente no formato que eu vinha fazendo, de vídeos ensaios. Quem acompanhou essas últimas postagens deve ter notado que há um formato padrão, focado em um livro por episódio, mas a ideia é expandir e fazer do podcast Estante Etérea uma comunidade para conversar criticamente sobre livros, uma comunidade para desenvolver um senso crítico, uma capacidade de leitura que vá além de um gostei ou não gostei, mas também uma comunidade onde você possa saber mais sobre livros, sobre literatura, sobre o mercado editorial, ou mesmo sobre teoria literária, tradução, poética, crítica, coisas que nem sempre os produtores de conteúdo estão abordando. E claro, trazer mais pessoas para essa comunidade, fazer entrevistas, trazer mais colaborações, mais depoimentos, tentar fazer do podcast Estante Etérea um ambiente para discutir literatura. E isso vai continuar acontecendo em 2023. Quando o podcast voltar, lá pela metade de janeiro, vocês vão ouvir episódios especiais, vão saber mais sobre os livros clássicos, sobre lançamentos, e eu vou trazer gente muito boa e muito especializada para falar de literatura aqui. Evidentemente isso vai demandar tempo e vai dar trabalho. Por isso eu também pretendo abrir, com o retorno do Estante Etérea ano que vem, uma campanha de financiamento por assinatura lá no Catarse. Tudo isso está em fase de planejamento, mas a ideia é que eu possa monetizar meu trabalho aqui e fazer com que o conteúdo, tanto o intelectual quanto o material, fique cada vez mais profissional e interessante para vocês. E claro, esse esquema de assinatura vai permitir não só que o trabalho por aqui continue, mas você que decidir apoiar também vai poder receber algo em troca além dos episódios regulares. A ideia continua sendo essa: criar uma comunidade literária. Então, ano que vem, quando a gente voltar a conversar, eu espero poder ter mais detalhes disso e poder explicar direitinho como tudo vai funcionar. E torço para que você continue aqui, me apoiando da forma que puder. Bom, agora, sem mais delongas, vamos falar sobre livros e literatura. É hora de revelar para vocês quais foram as melhores experiências de leitura que eu tive em 2022.
Definir as melhores leituras do ano nem sempre é fácil. Eu costumo postar no Instagram do Estante Etérea, sempre que o ano acaba, os livros que eu mais gostei de ler ao longo daquele ano, mas eu sempre fazia isso sem muito critério ou sem categorias específicas, apenas listando aqueles livros que mais gostei de ler ou que me fizeram ter alguma experiência de leitura interessante. Para este episódio, o critério principal continua sendo o mesmo das postagens, que é a experiência de leitura. Quando se fala em experiência de leitura, tem muita coisa envolvida. O quanto aquela leitura foi enriquecedora, o quanto ela te marcou, o quanto ela te prendeu, ou mesmo o quanto você aprendeu com ela em relação à escrita. É claro que isso envolve a qualidade da escrita, o trabalho com a linguagem, o desenvolvimento da narrativa, mas não é necessariamente isso que define uma boa experiência de leitura. Você pode ler um livro genial de um grande autor e saber que esse livro é importantíssimo para a literatura ou para um gênero específico e ainda assim não ter tido uma boa experiência de leitura, ou ter se frustrado, ou mesmo se surpreendido menos do que esperava. Você pode inclusive demorar algum tempo para sentir o impacto dessa leitura, e então, enquanto está definindo as experiências de leitura do ano, acabar deixando de fora um livro que você ainda não entendeu muito bem, que você ainda não absorveu muito bem. Um livro pode ter sido incrível e ainda assim ter gerado uma experiência de leitura ruim. Ao mesmo tempo, um livro nem tão incrível assim pode ter gerado uma experiência de leitura legal por ter te pegado num bom momento, num momento mais aberto para a experiência que ele propunha. Tudo isso que eu estou falando é para dizer que a experiência de leitura é um critério muito pessoal e que, por isso, a lista tem toda uma subjetividade que nem sempre dá para a gente explicar direito. Por isso, eu espero que esta lista sirva não como um melhores do ano, no sentido de fazer um juízo de valor, e sim como uma lista de dicas, de recomendações que podem aí ser uma referência para você ler, caso não tenha lido algum livro que eu vou citar. E no caso de ter lido, serve também para comparar experiências e saber se o mesmo livro te impactou como me impactou ou não. Para este episódio, eu criei 6 categorias. São elas: melhor livro de contos brasileiro, melhor livro de contos estrangeiro, melhor livro teórico, melhor primeiro contato, melhor romance brasileiro e melhor romance estrangeiro. A ideia de criar categorias específicas para livros nacionais, para livros brasileiros, não é baseada em uma ideia boba de nacionalismo, de ter que reservar um lugar para os brasileiros na lista de melhores do ano, mas para ter, na verdade, mais livros para comentar e, de quebra, poder trazer para vocês recomendações de obras da nossa literatura que é tão rica. Na verdade, fica mais difícil decidir o outro lado, o lado dos estrangeiros, porque neste ano eu li autores de muitas partes do mundo, entre russos, argentinos, japoneses, italianos, mexicanos, franceses, enfim. Eu espero poder aumentar ainda mais a lista de nacionalidades para os próximos anos, porque é sempre bom conhecer literaturas novas, de lugares diferentes e pessoas diferentes. A primeira categoria é a de melhor livro de contos brasileiro. Neste ano eu li muita gente boa nesse quesito. 2 deles eu trouxe aqui para o podcast nos episódios que eu falei sobre O Breu Povoado, do Oscar Nestares, e Inventário de Predadores Domésticos, da Verena Cavalcante. Mas entre todas as leituras fica muito difícil competir em experiência de leitura com um verdadeiro mestre do gênero. É por isso que meu favorito entre as coletâneas de contos brasileiros foi Papéis Avulsos, de Machado de Assis. Papéis Avulsos representa, para os contos machadianos, o mesmo que Memórias Póstumas de Brás Cubas representa para seus romances. O livro é uma ruptura, uma quebra de paradigmas, não só em relação à própria produção anterior do Machado, mas também em relação ao que os outros escritores brasileiros faziam na época. Lançado em 1882, o livro reuniu vários contos que Machado havia publicado em jornais, todos repletos de experimentalismo, jogos literários e paródias de gêneros e estilos que, nas mãos do bruxo do Cosme Velho, ganharam novos contornos e ajudaram a estabelecer a marca do autor na nossa literatura. Basta lembrar que Papéis Avulsos começa com o genial O Alienista, conto emblemático da nossa literatura que brinca não só com a ideia das crônicas históricas de um local, fazendo do Brasil uma estranha terra estrangeira, mas também por toda a sua discussão acerca das ideias científicas que desembarcavam no país naquele final do século XIX. Machado se posicionava de uma maneira muito crítica às teorias que o Brasil importava da Europa, e isso fica claro em mais de um conto do livro. Mas além de O Alienista e todo o seu debate sobre as desordens da mente, o livro está cheio de clássicos como O Espelho, que já discutia assuntos do inconsciente antes mesmo de Freud, ou Chinela Turca, que brinca com a metalinguagem, o fantástico e a narrativa emoldurada de um jeito único.
Impossível esquecer o retrato do homem médio daqueles tempos pintado em Teoria do Medalhão, assim como toda a ironia de textos como O Empréstimo e Verba Testamentária. Destaque para Uma Visita de Alcibíades, que não sabemos ainda se é uma carta disfarçada de conto fantástico ou um conto fantástico disfarçado de carta, mas que se revela a cada nova leitura um dos maiores trabalhos em forma breve de Machado de Assis. Papéis Avulsos é genial e com certeza um livro que vale a pena ser lido. Agora entramos na categoria de melhor livro de contos estrangeiro. Apesar de ter lido menos livros nessa categoria, foi muito difícil decidir, principalmente porque é complicado escolher entre grandes contistas como Jorge Luis Borges ou Théophile Gautier, mas o vencedor dessa categoria é um mexicano, Chão em Chamas, de Juan Rulfo. Chão em Chamas, para mim, foi o equivalente a ser atropelado por um trem da linguagem. Os contos de Rulfo são carregados de uma centelha de vida que faísca de um jeito único na mente do leitor. Todos têm um certo ar regional, uma ambientação desértica, sertaneja, que facilita muito o contato do leitor brasileiro. Assim como as histórias, o texto de Rulfo é árido, cortante, preciso. Econômicas e precisamente calculadas, as narrativas falam sobre vingança, exploração, opressão, fome, luta por terra, luta de classes. Todos os 17 contos, os únicos que Rulfo escreveu na vida, são de tirar o fôlego diante do apuro descritivo. O primeiro do livro, E Nos Deram a Terra, narra uma jornada de homens esperançosos sobre desertos improdutivos que vão, aos poucos, matando essa esperança. A sensação é de sentir a poeira na pele. Os contos de vingança são os melhores. O Homem é um espetáculo narrativo no qual a alternância de pontos de vista nos coloca na pele de perseguidor e perseguido, criando uma sensação de expectativa imensa. Já Diga Que Não Me Matem narra a história de um homem que fugiu por toda a vida, mas que mesmo assim não consegue fazer com que o desejo por justiça se apague nos corações daqueles a quem fez mal. O conto Luvina, que praticamente não tem uma história, nos apresenta um lugar desolado, cortado por estranhos ventos, mas que exerce certa sedução aos que se arriscam a conhecê-lo. Já o incrível Você Não Escuta os Cães Latirem traz uma conturbada relação de pai e filho que se desenrola na aridez do deserto e dos sentimentos mal resolvidos. Chão em Chamas é um livro para quem ama a forma breve. A precisão de Rulfo é certeira e os contos conquistam seu lugar entre os melhores da literatura hispano-americana sem fazer esforço. O tipo de obra que faz você querer ler tudo o que o autor escreveu. A categoria de livros teóricos parte de uma ideia de trazer para vocês obras que fogem um pouco do que se espera de um criador de conteúdo sobre literatura. Isso porque geralmente as obras de não ficção não são tão privilegiadas quanto as de ficção, e quando o assunto é teoria literária, então isso vira um nicho do nicho, entrando no campo acadêmico, que a gente sabe que nem sempre é atraente, até mesmo para quem está dentro da academia. Mas eu acredito que a leitura de teoria é muito interessante para quem quer entender um pouco mais sobre literatura. O olhar dos teóricos ajudou a moldar muito do que consumimos hoje, e a gente pode dizer que teoria literária e literatura se retroalimentam de uma forma ou de outra, porque a primeira não existe sem a segunda e a segunda pode se beneficiar das reflexões que a primeira constrói. Além disso, os livros teóricos são a maior porcentagem do que eu li em 2022, porque, vocês devem saber, eu faço bacharelado em estudos literários e essas leituras são recomendadas ao longo do curso. E dentre tantos livros lidos nessa categoria, o melhor para mim este ano foi O Demônio da Teoria, Literatura e Senso Comum, de Antoine Compagnon. Na verdade, esse livro não é necessariamente uma boa recomendação para quem não sabe nada de teoria literária. É preciso uma base mínima sobre alguns questionamentos da teoria para que as ideias de Compagnon façam sentido e você tire proveito da leitura. O que o autor faz é basicamente se debruçar sobre alguns dos maiores problemas da teoria literária e, depois de colocar na balança leituras antagônicas desses conceitos, tentar encontrar um meio termo que faça com que a teoria literária, por um lado, não mate o seu objeto de estudo ao buscar um critério extremamente específico e completamente imparcial, e, por outro lado, impedir que a generalização, a subjetividade e a falta de critério tornem a teoria um ofício ridículo, esvaziado e desnecessário.
Companhon atinge seu objetivo, ao meu ver, não só porque ele entende muito de teoria literária e pode exemplificar suas inúmeras vertentes e abordagens, mas também porque sua lucidez transforma nosso olhar sobre a teoria literária, fazendo com que a entendamos finalmente como um instrumento para o estudo da literatura, e não como um foco de estudo por si só, o que parece fazer sentido na cabeça de muita gente, mas que, para o autor, perde toda a razão de ser, já que a teoria literária sem literatura não existe. Tentando fazer com que a teoria não se torne um debate sobre si mesma, o autor então revisita conceitos e esclarece muitas coisas que podem ter ficado confusas ao longo do caminho e do desenvolvimento de tantas vertentes. Ao final da leitura, eu senti que enriqueci muito meu conhecimento, além de ter ficado com a imediata vontade de reler o livro assim que o fechei. Isso, para uma obra de teoria literária, é um feito e tanto, porque nos instiga a querer entender mais como funciona essa coisa tão fascinante que é a literatura. 2022 foi um ano em que li muitos autores e autoras pela primeira vez. É sempre legal travar um primeiro contato e sempre há um número quase infinito de obras pra gente ler. Este ano foi o ano em que li pela primeira vez gente como Raymond Queneau, Ryo Murakami, Ana Paula Maia, Roberto Musil, Aline Bay, o já citado Juan Rulfo, Jessie Fawcett, Ira Levin, enfim. Foi um ano cheio de primeiros contatos. Mas aquele que eu considero o melhor primeiro contato, que me marcou de verdade durante e depois da leitura, foi o italiano Dino Buzzati, com o seu O Deserto dos Tártaros. Publicado em 1940, esse livro é o mais famoso e importante de Buzzati. Narra a história de Giovanni Drogo, um jovem oficial do exército que é convocado para um posto localizado em um antigo forte na fronteira de um gigantesco deserto. Giovanni é um rapaz ambicioso e imagina que aquela é a sua grande oportunidade para fazer carreira dentro do exército. Uma vez no forte, ele vai se adaptando à rotina do lugar enquanto aguarda a chegada dos inimigos. Mas o tempo e a vida preparam armadilhas para Giovanni, que vai ver os anos passarem enquanto as coisas permanecem as mesmas. Essa obra tem um certo tom kafkiano, no sentido de que há uma atmosfera de aprisionamento, de incapacidade de escapar daquele lugar. Tudo é baseado na promessa de um futuro glorioso, de uma batalha que nunca chega, de um inimigo que está sempre à espreita, mas que jamais se coloca como um verdadeiro obstáculo. O obstáculo de Giovanni, na verdade, é a rotina, a acomodação e a ilusão de que sua vida terá um momento apoteótico algum dia. Parte desse clima de aprisionamento cria a estranha sensação de que o livro não tem história, ou de que essa história não avança, mas é exatamente esse o encanto do livro. Guiado por uma escrita simples, mas repleta de questionamentos acerca da vontade humana, dos desejos esquecidos e dos sonhos enterrados, o romance se torna uma grande alegoria da passagem do tempo e da submissão da vida a uma realidade da qual não conhecemos nem mesmo uma fração. Medo e insegurança se unem a esse caráter quase de desistência da luta por um objetivo, trocado pela longa espera que nada traz. O Deserto dos Tártaros é uma obra-prima do século XX e coloca Dino Buzzati entre os maiores escritores em língua italiana, uma obra verdadeiramente tocante e que nos deixa refletindo por um bom tempo. Neste ano eu não li tantos romances brasileiros. Da leitura por muito tempo adiada de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, a um contato um tanto morno com O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay, um livro ficou marcado com uma experiência intensa e divertida, o romance A Guerra dos Bastardos, de Ana Paula Maia. Esse livro, publicado em 2007, é uma loucura. Nele acompanhamos uma galeria de personagens excêntricos que têm suas vidas completamente alteradas depois que um ator pornô decide roubar uma maleta cheia de drogas que restou de uma negociação mal sucedida. O clima é tarantinesco, mas a condução tá mais para algo que o Rubens Fonseca faria, mas com o frescor e o bom humor de uma voz que já deixou sua marca na literatura contemporânea brasileira. O livro é cheio de reviravoltas loucas e mudanças de ponto de vista. Ana Paula Maia constrói um clima de intensa aleatoriedade. A cidade aparece como um lugar de muito conflito, onde a sobrevivência é ditada parte pela força, parte pela simples coincidência. A crueza de seu estilo seco e nihilista serve aos propósitos de apresentar tramas e subtramas que são deglutidas e retroalimentam um furacão de violência e cinismo. É o tipo de livro que você devora. Bem escrito, A Guerra dos Bastardos é uma história divertida e cruel sobre o caos urbano. Um livraço.
Para a última categoria, achei que seria muito difícil escolher. Romances como o já citado O Deserto dos Tártaros ou Miso Soup, do japonês Ryu Murakami, poderiam estar facilmente nessa categoria de melhor romance estrangeiro. No entanto, uma leitura lá do começo do ano ainda permanece na minha cabeça quando eu penso em uma grande experiência de leitura de um romance. Por isso, seria injusto que não fosse ele o vencedor, mesmo sendo um livro que li em janeiro e que já não está tão fresco na minha memória. O melhor romance estrangeiro que li este ano foi Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino. A premissa desse livro é ao mesmo tempo simples e genial. Um leitor compra o livro de Ítalo Calvino, que se chama, justamente, Se um Viajante numa Noite de Inverno, e começa a lê-lo. Em determinada parte da obra, no entanto, ele descobre que o livro tem um erro de impressão. O leitor vai até a livraria para trocar o livro, mas a obra que pega como sendo o livro correto é outra história totalmente diferente. Ele prossegue nessa nova leitura e descobre que ela também está interrompida por alguma razão. E assim, de leitura interrompida para leitura interrompida, acompanhamos um leitor em busca de sua história definitiva, de sua experiência de leitura e também de seu amor. Calvino faz uma declaração de amor à literatura nesse livro, ao mesmo tempo em que discute seus dilemas mais intrincados. Meio quebra-cabeça, meio metalinguístico, o livro é um olipô que coloca como tema central a forma de se ler na contemporaneidade, fragmentada, interrompida e nem sempre finalizada. E olha que ele foi publicado em 1979. Imagina o que o Calvino diria hoje com a leitura na internet. Além de discutir aspectos da criação literária, é o papel do leitor que entra em xeque nessa obra. Estaria ele, o leitor, condicionado às imposições do modo de ler contemporâneo, ou ainda haveria uma escolha? Ainda haveria uma forma de ler do início ao fim, sem interrupções, ou ainda sem interseções? Seria possível, nesse ponto da história literária em que os conceitos de intertextualidade e autoconsciência se espalharam pelas obras, em que nós, leitores, conhecemos diversos aspectos da escrita literária, diversas estratégias, estruturas e fórmulas, ainda é possível se surpreender? Ainda é possível encantar alguém com um livro? Mesmo que o romance seja centrado nesses temas, ele não deixa de entreter e divertir o leitor. Você não necessariamente precisa conhecer esses debates para curtir o livro. Se você ama ler, se você ama a literatura e se sente maravilhado pelo seu potencial de instigar nossa imaginação, então é um livro que vai conversar com você, que vai te conduzir nos labirintos da boa ficção. Eu gostei tanto desse livro que preciso voltar para ele um dia, assim como sempre voltamos para aquilo que amamos. Bom, é isso, ouvinte. Essas foram as melhores leituras do ano aqui no Estante Etérea. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando este material neste formato. Voltamos em 2023 com muitas outras histórias para contar, com mais livros para debater e com pessoas incríveis para falar de literatura para você. Desejo que você tenha um ótimo final de ano e que 2023 seja um ano de saúde, respeito, melhores condições de vida e realizações. Que a gente continue de pé, lutando por um mundo melhor, por mais cultura, por mais literatura para todos nós. Não esqueça que, se você quiser mandar uma mensagem aqui para o Estante Etérea, basta escrever para estanteetérea, tudo junto e sem acento, @gmail.com. Manda sua sugestão, seu comentário, sua crítica, e eu posso ler seu e-mail aqui no começo de cada episódio. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, e nos falamos no próximo episódio. Até breve.